obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite que me foi dirigido para estar aqui neste seminário técnico, com o maior gosto que o faço. Eu não sei se não teria jeito de apagar estas luzes aqui à frente, para as imagens serem mais claras. Como digo, portanto, tenho muito gosto em estar aqui e falar sobre este tema, sobre licencias florestais que mudou. E, como aqueles que me conhecem sabem, aquilo em que trabalho e aquilo que me preocupa é, naturalmente, são as questões do comportamento do fogo e a segurança das pessoas, porque, claramente, esse é o maior bem que estamos aqui, digamos, a ter em conta. Esta fotografia já tenho apresentado em outras ocasiões, em que se vê aquele incêndio por trás da cidade de Coimbra. Isto não é uma fotomontagem, é uma foto real, foi tirada por um colaborador meu. De facto, havia um incêndio, parece, mesmo em cima da cidade, está a uns quilómetros, mas parece, digamos, que está praticamente, digamos, a destruir aquele património da humanidade que é a Universidade de Coimbra. O que eu vou falar é esta estrutura, farei uma breve introdução, farei um comentário sobre esta ideia do que é que mudou no centro florestais, embora tudo aquilo que eu vou referir, digamos, tenta submeter a este tópico. Falei naturalmente sobre o comportamento de fogo, segurança pessoal e coletiva, dando alguns exemplos e depois tirarei alguma conclusão. Começo por saudar os bombeiros voluntários nelas e todos aqueles que estão associados a esta iniciativa e associo-me ao vosso trabalho e também bombeiros de outras corporações que estão aqui presentes, que também tenho muito gosto de reconhecer alguns e saudar a todos. Portanto, vou procurar dar a minha contribuição. Todos sabemos que os incêndios florestais constituem um risco para a natureza, para o ambiente e para o homem. Costumo dizer muitas vezes que no princípio, no meio e no fim de qualquer incêndio encontramos o homem. Já hoje se falou e vai-se continuar a falar sobre isso. Nesta reflexão sobre o comportamento do fogo e da segurança pessoal, iremos centrar-nos muito no homem também. Uma vez que vou falar sobre segurança, não quis deixar também de mostrar estas duas imagens, porque hoje, dia 14 de junho de 2015, passam exatamente 29 anos deste triste acontecimento, que foi o acidente de Águeda, que ocorreu em 14 de junho de 86. Daqui a um ano, nós 30 anos deste evento. Esta foto foi tirada por mim no local do acidente, no dia a seguir ao acidente, vamos lá repetir isto. E esta é uma outra imagem do local do acidente. Como devem saber, neste acidente morreram 13 bombeiros e 3 civis. Olhando para a assistência, vejo que há aqui jovens que se calhar nem eram nascidos nesta altura, porventura, muitos não terão ouvido falar deste acontecimento. Mas estamos a confrontar o passado, o presente e o futuro. O que é que mudou nos centros florestais? Isto eu estou a mostrar porque vou falar um pouco sobre este assunto, sobre este tipo de eventos, e é aquilo que nós não queremos que se repita, é aquilo que nós não queremos que aconteça. E este acidente, não só pela circunstância de ser hoje, temos passar um aniversário, mas também pelo facto de envolver bombeiros e civis, para mim é paradigmático da preocupação que nós devemos ter sobre este tema. Em Portugal, os incêndios florestais são um problema recorrente. À semelhança do que acontece noutros países, apesar dos esforços, a gravidade dos incêndios não parece estar a diminuir. Também já foram referidas algumas estatísticas, mas não resisto a apresentar este diagrama, que é o das áreas ardidas, que, como já foi referido, tivemos aqui nos anos. Tivemos aqui, há alguns anos, 2003, 2005, áreas ardidas excepcionalmente altas. Felizmente, o último ano foi, como já foi referido também, muito bom em termos de área ardida. Esta é a meta que se tinha previsto, digamos, para o nosso país, mas, como vemos, não é fácil, digamos, atingi-la, e, além disso, este resultado depende muito das condições meteorológicas de cada ano. Agora, há um outro aspecto da estatística que é este, que é o do número de incêndios, o número de ocorrências. E o que é que nós vemos aqui? Que estas são o total de ocorrências, este é o número de ocorrências que se tornam incêndios, ou seja, incêndios superiores a 1 hectare.
O que quer dizer que este diferencial quer dizer aquelas ocorrências que são suprimidas antes de se tornarem grandes incêndios. E, portanto, vemos que se torna um incêndio mesmo. Portanto, vemos que tem havido uma eficácia bastante grande para, neste combate inicial, no ataque inicial. É curioso registrar que o número de incêndios, quer o total, quer das verdadeiras ocorrências, tendencialmente tem vindo a diminuir. E isto é bom registrar. O problema é que, apesar disso, ainda temos demasiadas ocorrências. E o pior ainda é que algumas dessas ocorrências se concentram em dias de risco elevado, como já irei mostrar. Estes são gráficos de número de ocorrências diárias em períodos de 5 anos, isto é em todo o país e por todo o ano. Portanto, estão a apresentar aqui no período de inverno, de verão, tudo, onde vemos que chegámos a ter neste quinquênio, 2003-2007, dias com mais de 500 ocorrências por dia, em todo o país. Ora, o que se vê que estas ocorrências ocorrem em alturas em que há muitos incêndios, porque quer dizer que o risco é elevado e, portanto, não é propriamente no inverno que temos estas situações. Neste quinquênio seguinte, vemos dias com mais de 600 ocorrências. E qual é o resultado disto? É que há uma relação entre o número de ocorrências diário e a área ardida em média. Estes gráficos, estas várias linhas, são por vários quinquénios. E aquilo que se pode observar é que, quando o número de incêndios é relativamente baixo por dia, a área ardida em média tem vindo a diminuir. Portanto, aqui de facto tem havido uma mudança. No ataque inicial, as coisas têm melhorado e tem havido, portanto, uma maior eficácia. Mas se virmos quando o número de incêndios ocorre, o número de ocorrências se torna superior, digamos, a 200, 300, praticamente não há diferença. E não tem havido melhoria. Porque realmente aqui o sistema já fica saturado e não há capacidade de melhorar. Outro aspecto também que vale a pena refletir é que, em alguns anos, este, por exemplo, é o ano de 2013, que todos estamos com, tem sido um ano mau, para o mesmo número de incêndios por dia, a área ardida média foi pior. Quer dizer que há aqui dois fatores. Por um lado, o número de ocorrências é importante e, por outro lado, as condições meteorológicas são importantes. E, portanto, vemos que a grande batalha deve ser feita no sentido de dissuadir as pessoas de colocarem, fazerem tantas ocorrências, fazerem tanto uso do fogo, e, em especial, em dias de risco elevado. Todos sabemos que a resposta que o país dá a isto é através destes 3 pilares: a prevenção estrutural, a vigilância e o combate. Não vou aqui entrar, digamos, no papel de cada um deles, o que faz, o que deixa de fazer. Já vos foi comentado que talvez a prevenção estrutural não esteja, digamos, a ser devidamente desenvolvida, e é uma pena. Eu tenho também vindo a dizer que gostaria de acrescentar a este sistema, a esta estrutura, um quarto pilar, que é aquilo que eu chamo de prevenção geral, que seria baseado na população e nos seus representantes. Porque o que nós encontramos aqui são entidades dependentes do Estado, o ICNF, a GNR, a ANPC. E não é o Estado que tem capacidade, tem força para resolver este problema. Se não se contar com as pessoas, não se contar, digamos, com cada cidadão, nunca mais iremos vencer esta batalha e esta guerra dos incêndios florestais. Portanto, é por isso que eu defendo que haja este quarto pilar, porque senão temos um taburete com 3 pés só. A prevenção, todos sabemos que deve começar cada cidadão deveria limpar em torno da sua casa, e muitas vezes aquilo que nós encontramos são situações destas, em que as pessoas deixam o fogo chegar ao quintal e só nessa altura é que se lembram que tem alguma coisa que fazer e tentam ali, digamos, com baldes e mangueiras resolver a situação rapidamente, à espera que os bombeiros se metam à frente daquilo para defender aquilo que elas não fizeram no seu tempo. Bem, os cidadãos, digo isto, não têm o direito de exigir a comparência dos bombeiros e que eles se arrisquem as suas vidas quando eles próprios não tiveram cuidado de fazer aquilo que lhes competia. E os bombeiros têm o direito de dizer que não a determinados pedidos ou solicitações que lhes façam, que possam colocar as suas vidas em perigo. Eu digo isto e mantenho e repito e digo, digamos, em qualquer digamos, ambiente, porque este é um direito que vocês têm e que devem usar. E é bom que a sociedade se habitue a isto. Portanto, o incêndio florestal realmente, em princípio, deve-se apagar, mas nem sempre se pode apagar aqui e já. Os incêndios são eventos perigosos e a sua gestão envolve riscos, diversamente, não apenas para os bombeiros, mas qualquer pessoa que esteja próximo deles.
Existem muitos riscos associados aos incêndios, mas aquilo que mais atenção prende é o envolvimento pelo fogo. E é esse que eu vou falar. Estes são alguns anos dramáticos em Portugal: 2003 com 21 vítimas mortais, 2005 com 23, 2013, mais próximo de nós, com 11 vítimas, de alguma forma relacionadas com os incêndios florestais. O comportamento do fogo, em determinadas circunstâncias, é de tal maneira que surpreende os combatentes. Eu, como sabem, a minha equipa tem vindo a falar, a estudar o comportamento do fogo e, em particular, aqueles aspectos que podem colocar mais em perigo a vida humana. De todos os modos, o comportamento dos incêndios, aqueles que eu identifico como sendo mais perigosos para a saúde, para a vida, para a segurança pessoal, são os chamados fogos eruptivos e os fogos secundários. Embora todos saibam do que é que se está a falar, vou repetir aqui uma vez mais, uma vez que nunca é demais insistir nessas ideias. Esta é uma estrutura que existe no nosso laboratório, que muitos de vocês já devem ter visto e já devem ter assistido a este ensaio. E o que é que isto aqui faz? Isto é um ensaio feito no laboratório, digamos, em pequena escala, mas isto é exatamente o que se passa em grande escala. Eu estou a falar aqui do Distrito de Viseu, onde partiram algumas críticas ao nosso trabalho, onde foi dito que aquilo que nós fazemos em pequenas mesas, com ventoinhas e coisas parecidas, e algo que aparentemente não tem que ver não tem relação com a realidade. Infelizmente não é essa a verdade. E espero mostrar-vos isto também com estas imagens que estou aqui a falar. Pomos um pequeno foco de incêndio, passados 20 segundos temos aquilo, passados mais 20 segundos temos o que está aqui embaixo à esquerda e ali à direita. Estão a ver, aqui neste ensaio, a vegetação é a mesma, que é um pouco de caruna ali naquela mesa. A topografia é fixa, são duas encostas que fazem aquele desfiladeiro. A meteorologia é fixa, não há vento aqui no laboratório. Ou então pensa que pode vir cá abaixo e apagá-lo com os pés, ou se está aqui embaixo, pensa que pode vir rodeá-lo e extingui-lo, atacá-lo na cabeça, só que não se dá conta que o fogo cria o seu próprio vento e daí a pouco, por aquilo que são apanhados, é por isto. Isto é exatamente o mesmo caso, só passados 20 segundos, mais 20 segundos, mais 20 segundos. Aquela mesa tem 3 por 3 metros, mas experimentem fazer isto numa encosta de 300 por 300 metros, ou 500 por 500 metros, é exatamente isto que acontece. É por isso que nós procuramos mostrar este ensaio a todos aqueles que nos visitam e particularmente na formação que damos em colaboração com os responsáveis bombeiros no nosso laboratório, apresentamos estes ensaios. Porquê? Porque estudei já demasiados casos, demasiados incidentes em que isto acontece. Isto é um desfiladeiro na ilha da Lagomera, nas Canárias, onde nesta data ocorreu aqui um incêndio aqui embaixo, que se perdeu o controle, ele entrou neste vale, e um grupo de 20 e tal pessoas que estavam lá em cima escaparam meia dúzia delas. 20 morreram. Também em Espanha, em Guadalajara, em 2005, um foco de incêndio caiu aqui, foco secundário. Um grupo de bombeiros que estavam ali eram 12, morreram 11, safou-se um. Nesta ilha, na Croácia, aquilo que veem parecem pedras com poucas herbáceas. Estava um grupo de 11 bombeiros, perdão, 12 também, aqui neste sítio. Não se aperceberam que o fogo deu volta a esta colina, eles estavam a atravessar este desfiladeiro, deu volta, esta colina entrou aqui em baixo, e quando eles se aperceberam que aqui esta linha de água fazia uma curva, eles não viram, só quando o fogo já estava bastante perto, e um grupo de 11 bombeiros morreu aqui. Mais perto de nós, em Mortágua, em fevereiro de 2005, um grupo de 5 bombeiros salvadores de Coimbra que iam apagar um foco secundário que tinha caído aqui neste sítio, a 40 metros do local onde tinham estacionado a viatura, enquanto eles estavam a preparar para ir lá abaixo apagar o fogo, que disse-me, digamos, um sobrevivente, que se apagava com os pés. Enquanto isso, o fogo chegou lá em cima e, como devem saber, matou 4 deles. Em Famalicão da Serra, a mesma situação. O grupo de chilenos sabedores chilenos estavam aqui a combater o fogo, mais um bombeiro português. O fogo fez uma erupção aqui nesta pinhal e eles tentaram fugir para aquele lado.
só que a parte de baixo do fogo, a cauda, não estava a ser atacada, entrou na linha d'água e, ao entrar nesta encosta, queimou-a e eles foram apanhados ali entre dois fogos. Então, temos a mesma situação sempre de desfiladeiros e fogo lá em baixo, que não está a ser devidamente tratado. Eles pensavam que, havia pessoas que pensavam que isto tinha sido uma mudança do vento, mas não houve mudança do vento aqui nenhuma. Outro facto que eu tenho que referir foi os focos secundários. Esta é uma imagem que já é bem conhecida. Neste dia em que o fogo chegou a Coimbra, um colaborador meu tirou esta sequência de fotografias que mostra focos secundários aqui na periferia de um pinhal e, como se diz aqui, a distância do tempo entre esta imagem e esta são 118 segundos. Menos de 2 minutos separam esta imagem desta. Portanto, imaginem o que é que poderia acontecer uma equipa que estivesse a trabalhar aqui neste pinhal, naquela frente de chamas, começam a cair focos secundários, suponhamos que alguns tentam lá ir apagar aqueles focos e, de a pouco, a situação é esta. É por isso que reputo os focos secundários como particularmente perigosos. Eu listei 2 modos, portanto, o fogo eruptivo e os focos secundários. Vamos ver alguns exemplos. Este é um incêndio que aconteceu em Israel, no Monte Carmelo, foi começado, digamos, por brincadeira de rapazes aqui neste ponto, e como veem, ao fim de pouco tempo, menos de 1 hora, o fogo estava a vários quilómetros, porque são focos secundários que caem. Aqui vemos algumas imagens desses focos secundários. O pior foi nesta localização, que estamos aqui a ver, onde estava na estrada um autocarro com um grupo de 40 e tal pessoas e bombeiros e polícia estavam aqui. Quando estes focos secundários caíram aqui em torno desta viatura e deste ponto da estrada, morreram aqui 44 pessoas. Proteção individual coletiva. É fundamental os bombeiros estarem bem equipados para se protegerem do fogo. Este é um tema que é muito antigo. O ano passado, aliás, em 2013, falou-se bastante mais dele por causa da diferença que se viu que um EPI pode fazer entre a morte e a vida e entre uma vida com ou sem mazelas do incêndio. Eu também faço aqui uma referência que o calçado é importante. Como sabem, nós investigámos acidentes em 2013 e vou mostrar aqui algumas imagens desses acidentes. Por exemplo, neste caso, em Miranda do Douro, no dia 1 de agosto, uma equipa estava a combater um foco de incêndio aqui, um foco secundário, aqui neste ponto, e uma viatura estacionada aqui neste ponto, e o chefe da viatura estava ali. Quando, a certa altura, o vento se levantou, começaram a cair focos secundários à volta deles e tiveram que retirar-se. Estes arbustos estavam a arder com tal intensidade que o chefe da viatura não conseguiu passar dali para ir ao encontro da equipa. Então a equipa retirou-se para este lado e o chefe da viatura retirou-se naquela direção. Portanto, ele teve que atravessar esta zona com arbustos, portanto, com pequenas árvores, aliás, a arder de um lado e do outro. Ora bem, este homem tinha equipamento que é semelhante a alguns que muitos de vocês têm. E quando ele chegou ali adiante, o equipamento do homem e as calças tinham ardido completamente. Portanto, quando ele chegou lá ao fundo, teve que se meter numa charca, mas já estava completamente queimado. Ora, isto faria muita diferença se este bombeiro tivesse um equipamento diferente. Também, nesse ano, em 2013, no Covilhã, uma equipa foi surpreendida por focos secundários, aliás, eram várias equipas, mas uma das equipas, portanto, a Covilhã, a viatura, ao sair, houve um bombeiro que se atrasou, ficou para trás e teve que fazer este percurso a pé, com fogo também dos dois lados. E quando ele chegou aqui, já estava completamente queimado e por falecer. Uma vez mais, não tinha, digamos, equipamento adequado e a culpa dele, encontrei pedaços dela queimados aqui, isso é ao longo deste outro. Todos sabemos que também as viaturas muitas vezes são destruídas, poderiam ser recursos, digamos, de proteção coletiva, mas muitas vezes não são. Algumas viaturas têm dispositivos de proteção. E ainda há pouco estava a visitar aqui na Corporação de Nelas e pus essa questão ao comandante, se aqueles sistemas que têm são usados, se as pessoas têm confiança. Fiquei satisfeito por saber que houve circunstâncias em que foram usados e deram resultado.
mas sei também outras situações em que isso não acontece. Nem sempre as viaturas têm de ser uma proteção. Esta, por acaso, é a viatura nos Sapadores de Coimbra, naquele acidente que eu já mencionei, onde morreram 4 bombeiros dentro e um fora desta viatura. Este é um outro acidente em Figueiró dos Vinhos, em que morreu o condutor desta viatura. Aquele acidente de Miranda do Douro, que tem vindo a referir, é preciso ver que a vegetação desta, que parecem, e de facto isto são searas, mas quando o fogo ganhou intensidade aqui nesta zona, a coluna fulminante era esta. Portanto, aquilo que parece ser uma vegetação que não vale nada, foi suficiente aqui para causar 2 vítimas mortais. Neste caso, os que estavam dentro da viatura salvaram-se todos. Aqueles que morreram foram o chefe de equipa, como disse, fugiu nesta direção, e um bombeiro que não entrou na viatura, ficou cá fora, sofreu queimaduras e veio a falecer. Esta mesma corporação, o ano passado, em 2014, teve um acidente em que perdeu esta viatura, e isso podemos observar. Esta viatura tem sistemas de proteção sprinklers, mas quando perguntei aos sobreviventes o que é que se passou, porque eles não tinham atuados os sprinklers, disseram que não se lembraram. Alguns disseram que não tinham confiança nestes sistemas. Portanto, é algo que nós temos que tirar ao limpo, se realmente isto é eficaz ou não. Para isso, nós criámos no nosso laboratório este espaço, que é uma plataforma, onde criámos uma situação em que podemos criar uma frente de chamas, neste caso tem 6 metros, mas pode ter 10 metros, e expor cabines de viaturas esta frente de chamas que tem uma intensidade brutal. Quer dizer, uma pessoa que esteja aqui mesmo neste sítio não consegue resistir àquela radiação. E estamos a tentar exatamente ver qual é o impacto do fogo e qual é a eficácia de sistemas de proteção deste tipo de cabines. Portanto, para ver se também os sistemas de sprinklers que algumas viaturas dispõem, se são ou não eficazes. Para vermos que isso é algo. Só uma palavra sobre um acidente que ocorreu também em 2013, com uma autarca em Queirã, em que nesta estrada florestal ele foi para socorrer, digamos, para ajudar uma equipa de sapadores florestais que estava a cometer um fogo aqui, e ele levou uma viatura com um atrelado. E essa viatura estacionou em frente da viatura dos sapadores florestais, frente a frente, numa estrada onde não se podiam cruzar. E para decidir daqui fazer manobras com o outro lado, como compreendem, é extremamente difícil. Acabaram de ficar lá as 2 viaturas e o autarca, neste processo, sofreu queimaduras de que viria a falecer. Portanto, é também uma lição para que este tipo de equipamentos, enfim, em minha opinião, não se devem usar. Não se devem usar viaturas controladas para esta finalidade e, neste caso, tratava-se de um equipamento que nunca tinha sido usado e estava a ser experimentado e quando tentaram pô-lo a funcionar, não conseguiram pô-lo em operação. Também em 2013 tivemos 2 acidentes que já foram aqui hoje referidos, em Olival Novo, no Caramulo, nesta encosta, que, como todos devem saber, uma equipa de 20 e tal, 27 bombeiros entrou com viaturas e estacionou nesta estrada e estavam a combater um fogo que, quando eles fizeram o reconhecimento inicial, isso era um fogo que estava dentro aqui nesta encosta. Eles entraram por aqui assim, portanto, a descer a encosta, para combater o fogo, que eles já à frente, quando eles entraram, já estava aqui, mas aqui há um pequeno desfiladeiro. E quando a parte de baixo do fogo entrou nesse desfiladeiro, fez esta erupção. E toda esta manta morta que estava aqui, que já tinha ardido, começou, digamos, a reacender. E houve uma bombeira que estava aqui e caiu lá em baixo, um outro bombeiro que ficou aqui, mas também viria, digamos, a falecer passados uns dias. Uma coisa que encontramos nesta encosta foram botas, e não era uma nem 2, eram pares de botas, cerca de meia dúzia, completamente abertas. Porquê? Porque muitos bombeiros, embora a zona queimada parece que é segura, estão a ver aqui, mesmo mais um desfiladeiro. Aliás, era visível aqui também. Temos aqui o desfiladeiro. E o fogo estava lá embaixo. E aqui estava um grupo de bombeiros que pensava que poderia parar o fogo que vinha para esta encosta assim, para este desfiladeiro assim. Embora havia pouca vegetação, mas obviamente quando o fogo se mete num desfiladeiro, faz aquilo que vos mostrei naquelas imagens.
Isto é vista de cima para baixo desse desfiladeiro. Esta é uma imagem da viatura. Há aqui fire shelters, mas esses fire shelters estavam na viatura. Se os fire shelters estivessem com as pessoas, podiam ter feito alguma diferença relativamente aos ferimentos que alguns sofreram, às mortes que 2 deles tiveram. Houve um elemento do JIT que não gostamos nesta equipa, estava ali próximo, que foi a correr para tentar avisar este grupo de que estavam numa situação de perigo. Ele próprio arriscou a vida, ele próprio esteve ao lado deles, teve que se refugiar, digamos, neste aqueduto, e embora tivesse estado exposto praticamente ao mesmas condições de calor, devido ao seu melhor equipamento, não teve os danos que os outros tiveram. Mas enfim, isto mostra, digamos, as circunstâncias em que se pode ter, digamos, no incêndio e no acidente, como rapidamente as coisas mudam e rapidamente se podem tornar graves. E quero chamar aqui uma vez mais a atenção para estas 3 ideias: desfiladeiro, equipamento de proteção, fire shelter. Aqui havia fire shelters, mas estavam nas viaturas. Ali não fazem nada. E termino dizendo, uma vez mais, que os bombeiros têm que estar bem equipados e preparados para combater o fogo com segurança. O melhor equipamento é a formação e o conhecimento. A melhor mudança será a de evitar os acidentes. Foi perguntado há pouco porque é que eu dizia que é preciso estar bem preparado e porque é que considero que a formação e o conhecimento são importantes. E aproveito também para dizer, hoje estou no Distrito de Viseu, que fomos acusados que, ao dizer isto, que nós queríamos vender a nossa formação e o nosso conhecimento. Não queremos nada. Não temos o monopólio da formação e o monopólio do conhecimento. Felizmente há muito mais gente que tem conhecimentos e que dá formação. Se querem ouvir-nos, agradecemos e estamos sempre disponíveis para falar e explicar aquilo que sabemos. Mas, se não quiserem, não estamos, digamos, nisto por negócio. Eu, pessoalmente, estou, digamos, a fazer este trabalho há 30 anos. Eu gostei ali um acidente de Águeda, mas, de facto, o meu trabalho tinha começado um ano antes, com o acidente de Armamar, que também foi muito distinto. E que faz este ano 30 anos que ocorreu. Foi esse acidente que me despoltou para estudar esta matéria. E aquilo que nós procuramos aprender e procuramos saber, procuramos também transmitir. Agora, se há quem pense que é para fazer dinheiro, para ganhar fama, está enganado. Porque o nosso mérito e o nosso proveito não vem, digamos, de estarmos aqui, digamos, ou estarmos a dar-vos estes ensinos. O nosso mérito é se realmente estas lições vos entrarem na cabeça, se ajudarem a mudar as vossas mentalidades, se vos ajudarem a ter mais segurança e a fazer esta mudança em relação ao passado e com o futuro muito necessitamos. Obrigado, professor Dr. Xavier Viegas. Foi um prazer assistirmos à sua intervenção e depois do que ouvimos, penso que iremos adotar uma outra atitude, principalmente em termos de segurança. De seguida vai intervir o professor Dr. Sérgio Lopes. Senhor professor, a questão ambiental é considerada como um grande desafio. No entanto, a comunidade não está muito consciente